De volta com o nosso Você Bonita, lembrando que você pode e deve também mandar o seu e-mail, vocebonita@tvgazeta.com.br. No e-mail você pode colocar o que você quiser, uma sugestão bacana pra gente trazer uma pauta bem legal aqui no programa, ou mesmo tire as suas dúvidas, que aliás é um excelente momento para isso. Sabe por quê? A nossa pauta, essa primeira pauta de hoje é importantíssima para a saúde, é importantíssima, eu acredito até, para um controle de peso e até para quem quer perder peso, sabia? Você sabe se hidratar? Aprenda com a gente, com o Dr. Roberto Zanotto, que é nutricionista e fisiologista. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Quem ainda não tinha visto, Dr. Ricardo aqui no programa, a primeira vez que ele esteve no Você Bonita, eu intimei. Falei, você vai voltar, você vai virar sócio do Você Bonita, porque ele explica que é uma coisa e a gente tem que estar atento mesmo, porque é um assunto muito importante, Sim, né? Muito importante. E as pessoas acabam cometendo muitos erros quando o assunto é hidratação. Essa que é a verdade, né? Com certeza. Então vamos começar do início. Bem, pra gente entender como a gente consegue hidratar o nosso organismo e como hoje a gente consegue perder o líquido do nosso corpo. Então vamos lá, Carol. Bom, pra gente iniciar, o mais interessante é a gente começar, né, falando da água. Ótimo. Né? A água no nosso organismo ela é considerada algo totalmente essencial, porque todos os processos fisiológicos, químicos do corpo ou produzem água ou utilizam muitas vezes a água para isso acontecer. E geralmente a água, né, o nosso corpo, ele tem uma necessidade diária de em torno de mais ou menos 2,5 litros de água. Essa água, muitas vezes, por dia. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, então eu tenho que beber 2,5 litros de água, ingerir na forma líquida. Não necessariamente. É importante a gente lembrar que quase 1 litro de água já vem do alimento que a gente ingere. Olha só. É mais ou menos em torno de 1,2 litros, 1,3 litros na forma de líquidos. E também existe uma água no nosso organismo chamada de água metabólica, que é uma água que é produzida por esses processos bioquímicos da célula. Jura? É verdade. Então, por exemplo, na hora do almoço, enfim, após uma refeição, após uma atividade física. Perfeito. Quando a gente quebra alguma molécula no corpo para ela fornecer energia, esses processos geralmente envolvem produção de água também. Então a gente também produz em torno de 350 ml. Legal. E da mesma forma, nós também temos, né, esse balanço hídrico de uma forma de eliminação. E aí geralmente essa água ela é eliminada em grande parte pela urina, em torno de 1 litro, 250, 1 litro e 200 mais ou menos. Nós também perdemos uma boa parte pela transpiração, né, pela pele, em torno de 800 ml. Uma outra parte pelas fezes, em torno de 100 ml. E também nós perdemos água pela respiração, através dos pulmões, em torno de, na forma de vapor, né, em torno de uns 350 ml. Caramba! Então manter o equilíbrio, né, do que entra de água e do que sai é o que a gente considera uma hidratação adequada. E como manter esse equilíbrio? Porque se a gente for fazer essa matemática, né, ficar todo dia pensando, peraí, hoje então na urina é tanto, com a transpiração é tanto, com a respiração é tanto, fica um pouco complicado. Nós temos um mecanismo fisiológico que controla isso, que é a sede, tá? Geralmente a sede, quando ela aparece, quando dá vontade de beber água, significa que nosso corpo já teve alguma alteração na corrente sanguínea e aí o nosso hipotálamo, que é o centro regulador da temperatura e dessa sede, ela avisa, olha, vai beber água. Então a sede em si, ela é um sinal de que alguma alteração já aconteceu. Então um erro muito comum são as pessoas que esperam ter sede para beber água. Na verdade a sede já é um alerta de que está alguma coisa sendo alterada. Entendi. Então o ideal é fracionar a ingestão de água durante o dia, igual a gente fraciona a dieta. A gente não fala tantas vezes aqui, olha, você precisa beber, aliás, se alimentar de 3 em 3 horas. A água é alguma coisa parecida. Aí fica mais fácil. Fica bem mais fácil. Só que quando a gente pensa nessa hidratação, como você citou, existem alimentos que nos trazem, então, esse líquido. Sim. Não só a água e não só, então, na forma líquida, quando a gente encontra para consumir. Mas, quando a gente fala só da água, quanto de água por dia a gente deve consumir, então, se 2,5 litros acaba ficando geralmente em excesso? A quantidade exata de água depende de uma série de fatores, tá? Principalmente se a pessoa fez atividade física ou não, se está muito frio, se está muito quente, a condição climática ela afeta diretamente o volume de água ingerido. Em condições normais, né, vamos lá, em uma temperatura por volta de uns 24, 25 graus, uma pessoa que não está treinando nada, mais ou menos em torno de 1,5 litro, 2 litros de água, ingerido até na forma líquida, é suficiente
suficiente para suprir toda a necessidade. É a famosa recomendação de 6 a 8 copos de 200 ml por dia. De 3 em 3 horas, como você colocou. Seria até melhor. Pode ser uma opção. Pode ser uma opção, que também depende do que a pessoa come. Às vezes no almoço ela acabou comendo uma comida mais salgada, né? Como o sódio, ele é higroscópico, ele puxa um pouquinho de água, às vezes a pessoa acaba querendo beber mais depois de se alimentar. Então isso também depende do que se come. Por isso que a sede sempre é um marcadorzinho. Agora, tem muitas mulheres que acabam reclamando de retenção hídrica. Sim. Como a gente consegue perceber que a gente está retendo esse líquido? Porque essa retenção hídrica acaba deixando o corpo mais inchado, mas ao mesmo tempo eu imagino que também não seja benéfica para a saúde. A gente não vai estar hidratado porque a gente está retendo, certo? Com certeza. Então a gente tem dois problemas, hidratar o corpo e diminuir a retenção. E aí? A retenção hídrica da mulher, ela depende muito de fatores como o próprio... a mulher, enfim, como ela tem o estradiol, o estradiol, né, ao longo do mês, ele tem sempre uma ciclicidade, isso afeta a recaptação de sódio pelo rim. Então você acaba, às vezes, as mulheres, né, principalmente, reabsorvendo mais água do que deveria. Quando isso acontece, essa flutuaçãozinha hormonal, que é inerente da mulher, muitas vezes se usa algumas bebidas até diuréticas. Por exemplo, o uso de alguns tipos de chá verde, chá preto, 3 xícaras por dia tem um efeito diurético. Existem algumas frutas também que também tem esse efeito diurético, como a própria melancia, o melão e até mesmo a água de coco, que tem um pouquinho, né, um teor um pouco mais elevado de potássio, até um efeito um tanto quanto diurético. Então isso é positivo se a gente diagnosticar ou perceber que está tendo uma retenção de líquido, é legal a gente inserir, então, diuréticos? Depende, né? Também, senão todo mundo vai começar a tomar remédio. Vai ficar o dia inteiro, vai ficar tomando... Não, mas no caso, não em remédio, mas no chás, por exemplo, como você normal, geralmente 3 xícaras por dia de chá verde preto, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem? Não tem problema. O que a gente não pode ingerir quando a gente está falando do chás? Porque os chás podem trazer também malefícios em excesso. Sim, né? O que acontece é o seguinte, depois que surgiu, né, as pesquisas mostrando os benefícios do chá, e são vários, né, porque eles são riquíssimos em uma série de substâncias antioxidantes, muitas pessoas, eu já vi muito isso em academia, elas andam com garrafinhas tomando 2 litros de chá ao longo do dia. Só que dependendo da qualidade do chá, por exemplo, um chá preto ou verde, ele tem em torno de 50 miligramas de cafeína por xícara, a cada 150, 200 ml. Então, às vezes a pessoa fica o dia inteiro tomando aquele chá, o teor de cafeína é tão alto que vai ter um efeito diurético. A cafeína, para algumas pessoas, ela pode até servir como irritante da mucosa intestinal, então a pessoa acaba tendo irritação intestinal e perde água ao invés de estar se hidratando. Entendi. Então, até o chá, as recomendações geralmente não devem ultrapassar das 3 xícaras diária. Certo. O ideal para hidratar continua sendo a nossa água. A nossa água. É a água. Melhor amiga. Essa é a melhor opção. Chegou aqui uma mensagem pra gente da Pati. Beijo, Pati. Obrigada por ter mandado. Ela disse o seguinte: olá, Carol, te adoro, assisto sempre o seu programa todos os dias. Com relação à hidratação do nosso corpo, por incrível que pareça, eu esqueço de beber água e sei o quanto isso é importante. Eu bebo muito suco de laranja, acerola natural, um pouco de açúcar. Isso acaba substituindo ou não? Peraí, que agora eu não entendi aqui que ela escreveu, então deu uma pontuação, mas nós vamos entender. É isso, Carlinha? Então, peraí. Com um pouco de açúcar, isso acaba substituindo ou não? Se realmente ela tem que beber água de qualquer jeito? Ah, entendi. Se o suco com açúcar, né, com um pouquinho de açúcar, tanto de acerola quanto de laranja, substituem a água ou não? Então, vamos lá. Boa pergunta. É importante a gente lembrar... Porque a gente tem aqui exemplos, né? O suco de limão, o suco de laranja, o suco de abacaxi. É bom a gente lembrar que a água, ela é um nutriente, mas diferente dos outros nutrientes, assim, né, na verdade, como até mineral, vitamina, ela não tem caloria. Então, quando eu tomo um copo de água, ela não tem caloria nenhuma. Tanto que tem umas pessoas que, eu vou, né, beber bastante água, eu vou diminuir a água porque aí meu peso cai na balança. Isso é bobagem, a água não tem caloria. Quando você toma um suco de laranja, o teor de água do suco, ele até supre a necessidade da água in natura, só que vem com caloria junto. Então, por exemplo, um copo de suco de laranja em torno de 300 ml vai proporcionar em torno de 200, 250 quilocalorias. E essa caloria, muitas vezes, ela vem numa hora errada. E aí a pessoa pode até ganhar peso. Então, eu já vi muito pessoas que aparecem no consultório e falam assim, mas eu só como fruta, então eu tomo suco o dia inteiro.
Só que ela esquece que tem caloria. Se você fruta tem caloria, é carboidrato, É carboidrato, né? Tem frutose, sacarose. São carboidratos que por ml, por grama, vão gerar 4 quilocalorias. Então o que acontece? O problema de substituir a água por um suco de fruta é exatamente esse equivalente calórico. Tá. É evidente que a fruta ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem uma série de outros elementos associados que a água não tem, mas ela vem com caloria junto. Certo, então, para a gente incluir o suco, que também é muito saboroso e também faz bem, faz parte. Que horário é melhor a gente tomar esse suco? Esse suco, ele pode estar vindo muitas vezes depois de uma refeição, tá? Dependendo também do que a pessoa comeu e até mesmo depois de uma sessão de exercício, né? Então, por exemplo, sucos de frutas cítricas, né? Tá aí o exemplo da própria laranja, da abacaxi, do limão. São sucos excelentes para se tomar depois de uma sessão de treino, que são ricos em vitamina C. Entendi. Então, eles aceleram a própria recuperação muscular, eles têm uma quantidade muito bacana de antioxidantes e diminui aquela quantidade radical livre que foi produzida em demasia pelo treino. Ah, que legal, Então, não tinha pensado nisso. Legal. Então, depois de uma atividade física, ele ainda diminui essa produção de radicais livres. Ele diminui o que foi produzido, né? E acaba sendo, então, anti-envelhecimento. Ele é anti-envelhecimento, tá? Tudo que a gente fala que é antioxidante, ele é um anti-envelhecimento aí, né? Muito legal. Outras bebidas que eu trouxe também... Os famosos isotônicos. É isso daí. Porque, agora pergunta minha, já vi muita gente levando na bolsa a garrafinha do isotônico. E aí, ao invés da água, isotônico. Ah, por que não? Porque é diurético, também tem sais minerais, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê. Nossa, o gosto é uma delícia e não engorda e vai. Qual o problema do isotônico ingerido dessa maneira, meio sem controle, a qualquer hora do dia e a garrafinha inteira? Vamos lá. O isotônico, na verdade, assim... Isotônico, primeiro a gente tem que definir o que é isotônico. Sempre que a gente fala de uma coisa isotônica, uma bebida isotônica, a gente está falando de uma bebida que tem uma concentração de partes sólidas e líquidas muito parecida com o nosso sangue, com o plasma. Ah, que legal. Tá? Então, quando que se usa um isotônico? Quando você faz uma atividade física e aquela atividade proporcionou uma perda de líquidos e sais minerais muito grande. Tá. E aí, o isotônico ele é até utilizado, mas geralmente para quem? Para atletas, em atividades também onde a temperatura do ambiente é alta e principalmente onde você tem um período de tempo grande. Então, o que é muito comum? As pessoas usarem o isotônico, vai lá e faz 20 minutos de caminhada, aí já abre a garrafinha do isotônico e bum, não tem necessidade. Por que não há necessidade? Porque ele tem, além dos minerais, também calorias. Então a pessoa fica 20 minutos numa esteira, gasta lá 100, 150 calorias e toma isotônico que tem 300. Tem 300? Depende da marca do isotônico, depende. Tem uma série de fatores também que podem afetar. Entendi. Sabendo disso, o que o mercado criou há pouco tempo? Os hidrotônicos. Tá. Né? Então, o isotônico geralmente tem concentrações elevadas de minerais, mais utilizados para atletas de alto nível em provas de longa duração. Tá. Eu trouxe 2 exemplos de hidrotônicos. Qual que é a diferença? Eles têm a mesma composição do isotônico, só que com uma quantidade menor de minerais, principalmente potássio, cloreto e sódio. Então, apenas numa atividade física que não dure aí uma maratona, que não seja tão longa, a gente pode usar então os hidrotônicos, que é o que está sendo, na verdade, assim, bem utilizado. Apesar que até hoje não há estudos com atividades que comprovem realmente uma eficácia desse tipo de produto em atividades de até 1 hora. Tá. Então, realmente, esses tipos de bebidas esportivas, como o próprio nome diz, são para praticantes de esporte, geralmente atletas, pessoas que realmente vão necessitar dele. Assim como os géis, né? Olha que legal, aqui a gente colocou o exemplo do gel, o gel aberto. O gel também hidrata? Na verdade, em provas muito longas, se usa geralmente esses géis, que eles são fontes de carboidrato e mineral. Então, o atleta, imagina que ele está fazendo uma maratona, né? Ele não tem como ficar carregando, né, garrafinha na mão. Então, o que ele faz? No meio da prova, ele rasga um gelzinho desse, né? Ele pega um desse daquele, é facinho, né? Ele rasga e puxa na boca e num ponto de controle de água ele já pega um copinho de água e vira junto. Entendi. Qual que é a vantagem do gel? Ele tem carboidratos também. E esses carboidratos vão fazer com que o músculo dele tolere esse esforço por mais tempo. Também tem os minerais essenciais, né? Que vão se perdendo muito com a atividade física. A prova, porque é uma prova longa. A demanda energética é bem alta. Agora, doutor Ricardo. Claro.
Por que no inverno a gente fica mais desidratado do que no verão? Isso parece não fazer muito sentido, mas é verdade, né? Na verdade, o que acontece no inverno, né? Muita gente pergunta pra mim assim, pô, mas por que no inverno aumenta muito a minha vontade de fazer xixi, de ir até o banheiro? O que acontece é o seguinte, no inverno, tanto a transpiração quanto a urina são mecanismos que nosso corpo tem para eliminar toxinas. Tá. Só que como tá frio o clima, a gente transpira menos. Só que como o corpo gasta mais energia para manter o metabolismo, principalmente o que a nossa temperatura, afinal o ambiente está frio, você acaba comendo mais. Quando a gente come mais, a produção desses metabólitos também aumentam. E isso faz com que a gente deva ingerir mais água. Quando você ingere mais água, essa urina vai aumentar o fluxo também. Então é comum até que no verão... Interessante, não tinha parado para pensar nisso. O nosso organismo é extremamente inteligente, é até comum, às vezes no verão, volume médio, né, de 1,2 litros, 1,5 litros de água pela urina, no inverno pode chegar a 3 litros, dependendo da quantidade que a gente come. E isso é bom ou é ruim? Isso é fisiológico. Isso então é natural. Controle, é natural, é um controle do nosso organismo, da própria temperatura, do nosso metabolismo. Então faz parte. Né? É importante isso. Agora, é tão importante também beber e ingerir líquidos. Certo. Então muitas vezes no inverno a pessoa fala, mas está frio, por que eu vou beber água se eu não transpiro? Não, tem que beber água, essa água é extremamente importante, porque você tem aumento de fluxo urinário, é muito comum. Olha, então agora no inverno a gente tem que estar mais ligado ainda. Tem que ficar bem ligado. E a água de coco que eu vou beber, já me contaram que não é fake, é tudo natural, é tudo de verdade. Oba, vou aproveitar e me hidratar, né? Então, durante o programa, quem fala muito tem que beber mais água ou não? Isso é verdade. É verdade? Ah, então, diretora, eu tô ferrada. Isso é verdade. Porque o que eu falo não é brincadeira. E aí, água de coco é uma boa? Água de coco é maravilhosa, né? Para você ter uma ideia, Carol, na Segunda Guerra Mundial, eles utilizavam, inclusive, né, na falta de soro fisiológico, eles injetavam água de coco diretamente na veia do soldado, ali nas cirurgias de emergência, porque ela é um isotônico natural. A água de coco, ela tem algumas vantagens perto de outros líquidos, porque ela é riquíssima em potássio. E aí, o que acontece? Como ela tem esse potássio em grande quantidade, uma boa parcela de cloreto e de sódio, ela acaba hidratando da forma mais natural possível. O único problema da água de coco também, que é uma coisa que todo mundo tem que ficar extremamente alerta, é que ela também tem calorias. Por isso que é docinha, né? Por isso que ela é adocicada, porque ela também tem um pouquinho de carboidrato. Para cada 100 ml de água de coco, a gente tem em torno de 20 a 25 quilocalorias. Aqui depende da safra, de onde foi cultivado esse coco. Mas como a gente pode inserir, então, no nosso dia a dia e não ganhar peso, né? Não aumentar aí na balança, mas ao mesmo tempo sentir o sabor, porque a água de coco é uma delícia, é um prazer beber uma água de coco no verão geladinha, e agora nessa temperatura assim, ambiente tá uma delícia, mas sem acabar, enfim, passando pelo problema de ganhar os quilinhos, né? Na verdade, uma boa dica para quem gosta da água de coco, por exemplo, você pega aquelas pessoas que tomam muito suco, que tem pessoas que gostam, habituadas a isso, né? A água de coco é um ótimo substituto. Como eu falei para vocês, a gente comparar com um copo de suco de laranja, que tem quase 200 quilocalorias e 200 ml, 300 ml mais ou menos, a água de coco vai ter em torno de 50. Entendi. Então a gente pode usar como substituto de até mesmo alguns sucos. Olha que legal. Ela funciona muito bem, a água de coco é maravilhosa. Então vale a pena. Eu acho que foi uma bela pauta, porque a gente tem muitas dúvidas, a gente acaba cometendo muitos erros e você mais uma vez arrasou. Obrigado. Acabei de ficar sabendo que chegaram mais perguntas. Não vai dar tempo, não tem problema, a gente vai encaminhar para você. Certeza. E numa outra oportunidade, é claro que o Dr. Ricardo vai voltar ao programa, porque eu já intimei, vocês viram, ele voltou. Então, não se preocupem, logo, logo ele estará de volta. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu vou passar o contato para vocês, são esses dois, né? São Nutrio. Que é o site, para quem quiser mais informações, é o www.nutrio.com.br. É NUTRYOU, nutrio.com.br. E o telefone é o 0 operadora 11 2532 6858. 2532 6858. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns, Carol. Mais uma vez pelas explicações. Tá, adorei. Pode guardar minha aguinha de coco, que depois, agora que eu sei que eu tenho que me hidratar, porque eu falo bastante, pode deixar, não vou parar não. Obrigada.